Você achou que o maior perigo do Monstroverso eram os monstros gigantes destruindo cidades inteiras e pisoteando prédios? Mano, esse terceiro episódio da segunda temporada de Monarca Legado dos Monstros acabou de provar que as mentiras que fundaram a agência e as intenções sombrias das grandes corporações conseguem causar tanto estrago quanto um sopro atômico disparado a queima-roupa. O aviso é claro e direto, mano, esse roteiro tá lotado de spoiler do episódio, então sem reclamar, beleza? A segunda temporada de Monarca continua fazendo um trabalho fantástico em equilibrar as histórias do passado e do presente. E o mais interessante é como a série consegue costurar esses dois momentos temporais, criando uma conexão que faz todo sentido para quem acompanha os filmes desde o primeiro Godzilla de 2014. No final do último episódio nós tivemos uma mudança drástica que altera de vez uma dinâmica fundamental dentro de toda a franquia. Mas enquanto os episódios anteriores terminaram com correria e explosões, esse terceiro episódio pisa no freio da ação desenfreada para focar nas consequências dolorosas das ações dos personagens principais. E para você entender bem, a gente precisa retomar exatamente daquele gancho do passado na região de Santa Soledad, né? O Titan X tinha acabado de emergir do chão, causando um verdadeiro terremoto. E a gente achava que ele ia simplesmente destruir tudo que ele visse pela frente. Mas olha que detalhe fantástico de design de criatura e de comportamento animal que a série entregou pra gente. O monstro não estava em modo de ataque, ele entrou em um modo puramente maternal. Se você reparar bem nos detalhes da cena, a bioluminescência nas escamas dele mudou de um tom vermelho meio rosado, que indicava perigo e raiva, para um azul calmo e sereno enquanto ele chamava os filhotes de escaravelho para perto. Foi um momento de calmaria depois do caos, né? A criatura literalmente mergulhou de volta no oceano de forma pacífica, com aqueles olhos cor de oceano incríveis encarando os humanos. A Keiko, com sua alma de cientista apaixonada pelo desconhecido, ficou fascinada com a cena. Ela quis tirar, algumas fotinhos de tudo que estava acontecendo ali para poder documentar. Só que o grande problema foi que os moradores locais não gostaram nada de ver forasteiros desrespeitando as terras sagradas deles com flashes de câmera no meio da noite. O clima acabou esquentando bem rápido, né, mano? A tensão subiu e uma briga generalizada começou ali mesmo. No meio daquela confusão toda para poder proteger o equipamento, o Li Shao acabou tomando uma facada rápida profunda direto no estômago. O cara é bem duro na queda, né, mano? Mas mesmo ferido e sangrando, ele não pensou duas vezes, né? Deu um gancho direito em um dos moradores que com certeza deve estar com uma dor de cabeça até hoje de tão forte que foi o soco. E pegou o líder da aldeia como refém, colocando a faca perto dele para poder conseguir fugir, né? Eles começaram a correr desesperados pela floresta, sendo caçados como animais, para tentar despistar os moradores enfurecidos. O Lee teve uma sacada tática muito inteligente de militar. Ele tirou rapidamente o filme com as fotos de dentro da câmera, guardou no bolso e jogou a máquina vazia no chão como uma distração para eles conseguirem fugir. Ele sabia que os moradores locais queriam era destruir o aparelho, né? E a dupla ainda teve um momento de sorte no meio do desespero, porque uma das mulheres da vila, que parecia ter um bom coração e percebeu que eles não queriam machucar ninguém de propósito, né? Meio que ajudou os dois a escaparem da perseguição, dando a chance que eles precisavam para poder sumir no meio do mato. Com a chuva caindo forte e o Lee perdendo sangue, eles acabaram encontrando um abrigo em uma cabana completamente abandonada no meio do nada. E é exatamente aqui que é a espinha dorsal de toda a fundação da Monarca, que sempre foi a amizade inseparável entre o Bill Randa, a Keiko e o Li Shao, sofre a sua maior e mais dolorosa fratura. O cenário de isolamento força a barra de um jeito que nenhum deles estava preparado para poder lidar. O Li Shao tá machucado, vulnerável, e a Keiko começa a cuidar do ferimento dele, com um pouco que eles têm ali, né? A proximidade física faz com que a tensão romântica que eles vêm acumulando há anos acabe transbordando um pouquinho. Os dois até tentam fingir que não existe uma atração óbvia ali, né? Eles bebem um vinho que encontram, conversam sobre aquela dança que tiveram no passado, tentam jogar a culpa da atração no álcool, mas a resistência vai por água abaixo, né? Inevitavelmente eles cedem aos sentimentos. Durante esse momento de intimidade, o Lee abaixa todas as suas defesas de soldado durão e solta um sincero "não posso te deixar". Foi a entrega total dele, mano. Só que o peso da realidade bate na porta logo em seguida. A Keiko toma uma decisão brutal depois do que aconteceu, né? Mais tarde, quando o Bill Randa finalmente chega no local e se desculpa por ter se ausentado, ela não consegue olhar nos olhos dele direito. Movida pela culpa e pela sua mente extremamente racional, ela senta e escreve uma carta sincera pro Lee, né? Ela confessa no papel que o ama, validando tudo que eles tiveram, né, e viveram naquela cabana, mas diz que o que ela sente pelo Bill Randa e pela família que eles estão construindo é bem maior. Ela escreve que eles não podem continuar com aquilo e que precisa deixá-lo ir de uma vez por todas. O Lee, ao ler aquilo, fica completamente destruído por dentro, né? Sem saber como lidar com o coração partido e com a traição que cometeu contra o melhor amigo, ele afoga as mágoas na bebida. E é o fim triste de um romance que nunca deveria ter acontecido. Mano, agora vamos dar um salto temporal
aqui comigo pro ano de 1962. O Li Shao e a Keiko já estão desaparecidos no misterioso reino do Axis Mundi, né? O Bill Randa, devastado pela perda da esposa, está no quarto arrumando algumas coisas em uma caixa. Ele pede pro jovem Hiroshi ir brincar em outro lugar para poder ficar sozinho. E é nesse momento que ele encontra exatamente aquela carta que a Keiko escreveu, escondida no meio dos pertences antigos do Lee. A direção foca no rosto do Bill prestes a ler o conteúdo, e a expressão dele muda completamente quando ele reconhece o nome Lee na caligrafia da própria esposa. E cara, se você parar pra pensar, isso reescreve todo o arco do personagem no Monstroverso. Puxa pela memória o filme Kong e a Ilha da Caveira, que se passa em 1973. A gente conhece um Bill Randa, né, interpretado pelo John Goodman, que era tido como louco pelo governo. Um cara obcecado disposto a arriscar a vida de uma escolta militar inteira só pra poder provar que monstros existem. Até então a narrativa nos levava a crer que ele tinha abandonado o filho Hiroshi por causa da dor de perder a esposa para os titãs, se perdendo no próprio trabalho. Mas não foi só isso. O verdadeiro motivo pelo qual ele abandonou a família foi porque ele descobriu que a esposa e o melhor amigo tiveram um caso pelas costas dele. Ele não perdeu apenas o amor da vida dele, né, para os monstros. Ele perdeu a confiança na família que ele tinha. A traição quebrou a mente dele, né? O próprio Hiroshi, muitos anos depois, projeta essa dor do abandono na Keiko quando eles se reencontram no presente, jogando na cara dela que o Bill o abandonou quando ele tinha apenas 11 anos de idade. E falando nos eventos do presente, o caos não é nem um pouco menor e envolve grandes conspirações corporativas. Lembra que a equipe precisava lidar com o Titan X? A toda poderosa Apex Cybernetics aparece logo no início do episódio com o Jason, né, um executivo interpretado pelo Clift Curtis. Eles chegam na nave da Monarca de forma impositiva, né, trazendo equipamentos de ponta e assumindo o controle tático e temporário de toda a operação com a desculpa oficial de rastrear o Titan X de uma forma mais eficiente. O Tim, que de bobo não tem nada, né, e odeia a intromissão da empresa privada, dá uma bronca tremenda nos superiores da Monarca por aceitarem essa invasão. Mas infelizmente ele acaba tendo que engolir a seco e aceitar a ordem. Só que o Tim decide agir por baixo dos panos, como um verdadeiro agente renegado. Ele ajuda o Lee mais velho, a Keiko, o Hiroshi e o Kentaro a fugirem da nave da Monarca escondidos. Ao fazerem isso, eles viram alvos da agência e ganham um nível de procurados que parece até cena de jogo de videogame, com as autoridades federais na cola deles. O grupo foge para a antiga oficina do Hiroshi, localizada em Shibuya, e o motivo deles irem para lá expande a mitologia da franquia de uma forma gigantesca. O Hiroshi revela que tem um dispositivo guardado lá, né, um projeto no qual ele trabalhou arduamente por 6 anos, e aqui a gente entra com a lore pesadíssima, mano, para quem acompanha os filmes. A máquina é um transmissor robótico gigante desenhado para atrair titãs. É essencialmente um apito de cachorro para monstros gigantescos. Se você ligar os pontos, vai perceber que isso é claramente um protótipo inicial do próprio Orca, né? Aquele mesmo aparelho que a Emma Russell usa em Godzilla Rei dos Monstros, né? Para poder emitir a frequência dos alfas. E também usa o mesmo conceito acústico do sistema de sinalização que a própria Apex usou para poder conectar o Mechagodzilla no filme de Godzilla vs Kong. A tecnologia é tão instável que o Hiroshi até confessa que ligou sem querer para o Godzilla uma vez no passado, quando estava apenas tentando abrir um portal para Axis Mundi. É uma tecnologia perigosa e revolucionária demais para poder cair em mãos erradas, porque quem controla o dispositivo dita para onde os titãs vão caminhar. Enquanto o Hiroshi e o Kentaro saem rapidamente para buscar mais peças e componentes para poder finalizar a máquina, a Keiko e o Lee ficam na oficina olhando as plantas e os esquemas do projeto. E aí temos mais uma dose de drama familiar. A Keiko começa a olhar as fotos de família do Hiroshi que estão espalhadas pela mesa e percebe um detalhe crucial. A Kate e o Kentaro têm mães diferentes. Ela logo entende o que aquilo significa, né? Quando o Hiroshi volta, ela o questiona diretamente sobre essa vida dupla. Visivelmente desconfortável, Hiroshi admite para a mãe que teve sim um caso, né? Mas se recusa a dar maiores detalhes, dizendo que ela não entenderia as complexidades da vida dele. É um paralelo narrativo fascinante, mostrando que o fantasma da infidelidade dos segredos familiares é um trauma que cruzou as gerações da família Randa. A Keiko traiu o Bill no passado, né? E agora descobre que o filho fez a mesma coisa no presente. Mas os problemas com a Apex estavam bem longe de terminar também. A suspeita do Tim de que a corporação estava escondendo seus verdadeiros motivos estava mais do que certa. Ele vai lá tomar um drink com a May em um bar próximo e faz uma proposta arriscada. Ele pede para ela atuar como uma informante infiltrada. A ideia é que a May use o histórico dela com a empresa e se candidate a uma vaga com a Brenda Holland na Apex. A May aceita o risco, consegue recuperar o emprego e começa a vasculhar o sistema de dentro. E aí que a série entrega um verdadeiro banquete de easter eggs e conexões para os fãs mais assíduos do Monstroverso. Cara, presta muita atenção na lista de arquivos confidenciais que a May descobre que a Apex estava monitorando.
Primeiro, ela vê documentos sobre o Castelo Bravo e o atol de Bikini. Pra você ter uma ideia, isso remete ao teste nuclear de 54, né, que a gente sabe que na verdade foi uma tentativa falha dos militares de matar o Godzilla com uma bomba de 15 megatons. Depois ela vê relatórios da Ilha da Caveira e em seguida aparece um arquivo sobre o tal do James Conrad operando em Londres no ano de 79. Se você tem memória boa pra nomes, vai lembrar que esse é exatamente o personagem interpretado pelo Tom Hiddleston em Kong e a Ilha da Caveira. O filme se passa em 1973, o que prova definitivamente que ele sobreviveu aos horrores da ilha e continuou trabalhando como um agente ativo da Monarca por muitos anos. O cenário para uma tragédia sem precedentes está perfeitamente montado para os próximos episódios. Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. O Bill Randa perdoaria a Keiko se não tivesse morrido na Ilha da Caveira? Ou a dor da traição era grande demais para ser superada? Deixe a sua teoria aqui embaixo e se inscreve no canal. Fique com Deus, um abraço, é nóis, tchau!